Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será Alerta Vermelho. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Estejam atentos, tome cuidado com seu grande inimigo, o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Os tripulantes de uma aeronave ou navio durante a viagem estão em constante alerta para evitar que algo ruim aconteça. Na vida espiritual, precisamos ter a mesma atitude. Veja o que disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5, dos versículos 8 ao 9, que diz o seguinte: Estejam atentos, tome cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Como lemos, o diabo tenta de todas as maneiras encontrar uma brecha para poder nos atacar. E como ele encontra brechas? Veja aqui alguns exemplos. Primeiro, através de palavras mal colocadas ou mal expressadas por você. Por isso, pense antes de falar, pois o diabo pode usar isso contra você. Segundo, através de atitudes de outras pessoas que poderão deixá-lo irado, com o objetivo de fazê-lo pecar. Veja o alerta que está em Efésios capítulo 4, dos versículos 26 ao 27, que diz o seguinte: E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Terceiro e último exemplo dessa devocional, com certeza há vários outros. Através de situações que proporcionarão um bem temporário com o objetivo de tirar você eternamente do caminho, como o diabo tentou fazer com Jesus, registrado em Lucas, capítulo 4, dos versículos 5 ao 8, que diz o seguinte: Então o diabo o levou, ou seja, Jesus, a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: As Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Como os tripulantes do navio ou da aeronave fazem, esteja sempre em alerta, não dê brecha e resista às artimanhas do diabo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Deus te abençoe.